E aí, segundo ano, voltamos, né, com nossa Física B, tá? Olha, nós tivemos a nossa live, tá bom? Nossa live eu trabalhei um pouquinho com vocês com relação a essa questão dos gases, tá? Aquela equação geral dos gases perfeitos, ok? Ou a equação de Clapeyron, né? A equação de Clapeyron, ela dá origem à nossa equação dos gases, tá bom? A equação de Clapeyron, quem é a equação de Clapeyron? Ou a equação de Clapeyron, né, que muitos chamam. A nossa equação de Clapeyron, ela frisa muito alguns elementos, tá? Quem são elas? Pressão, volume e temperatura, tá bom? Ou melhor, são as três variáveis de um gás que podem causar uma modificação no seu estado físico, tá bom? E porventura, tá bom, pode transformá-los em elementos de transição energética, tá bom? Como assim, professor? Se você variar esses três elementos em um gás, provavelmente, tá, ele vai manter um constante, produzindo assim energia, tá bom? Ou transformando a energia térmica em mecânica ou a mecânica em térmica, tá certo? Ou melhor, utilizando a nossa teoria de termodinâmica. Bom, a equação de Clapeyron, tá bom? Ela foi muito estudada e, por final, eles perceberam que o número de mols e a constante dos gases, elas sempre permanecem constantes para uma determinada substância, tá bom? Então, o que aconteceu? Eles estudaram as transformações de um gás em um estado inicial e um estado final, tá bom? Essa variação que acontece para quem? Pressão, volume e temperatura, ok? O número de mols, o nosso número de mols e a nossa constante, que é chamada constante dos gases perfeitos, ela sempre permanece a mesma, tá? Para qualquer quantidade de substância, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós fizemos uma comparação e criamos a nossa equação dos gases, tá? A nossa fórmula do PVT por Vator, tá bom? PVT por Vator, tá bom? Não tem como você errar. Então, você pode perceber que essa equação, ela trabalha a variação da pressão, volume e temperatura em elementos, tá? Que podem transgredir ou podem transmitir uma transformação de estado físico, tá bom? Ou podem modificar o estado da matéria em si. Por exemplo, um gás ele pode variar a pressão e o volume e permanecer com a temperatura constante, tá bom? Permanecendo com a temperatura constante, aconteceu uma transformação isotérmica, tá? Só um exemplo para vocês. Ou melhor, essa transformação isotérmica, nós mantivemos a temperatura constante, tá? Da substância ou da mistura, tá bom? Alteramos a pressão e o volume, ok? Ou melhor, se você altera a pressão e o volume e mantém essa temperatura constante, você está transformando aquilo ali diretamente em quê? Em energia mecânica, tá bom? Se você altera a pressão e o volume, mantendo a temperatura constante, existe uma transformação energética nesse gás, tá bom? Bom, nós temos a transformação verdadeira também. Como assim, professor, a transformação verdadeira? Quando você mantém essa pressão constante, você varia o volume e a temperatura. Quando você mantém a pressão constante, variando o volume e temperatura, você produz um trabalho térmico. Tá? Olha que interessante. Você consegue transformar diretamente a energia térmica em mecânica, tá? Ou a energia térmica em outra energia, tá bom? Tendo a energia mecânica como intermediária, tá certo? Bom, vamos estudar essas relações, essas transformações. Eu tenho aqui as transformações. Nós vamos analisar a nossa fórmula do PVT por Vator, que é a equação dos gases, e vamos aplicá-la a essas transformações. Como isso vai acontecer? Nós temos a transformação isotérmica, nós temos a transformação isobárica e a isocórica ou isométrica, tá bom? Professor, o que é a transformação isotérmica? É quando o gás ele mantém a temperatura constante, tá bom? Ele varia a pressão e volume. Aqui nós vamos ter diretamente uma energia mecânica,
bom? Um movimento, tá bom? Variando diretamente essa pressão e esse volume, tá bom? Isso pode acontecer o quê? Você pode fazer com que esse gás ele se transforme do estado gasoso para o líquido, tá? Ou vice-versa, do líquido para o gasoso, tá bom? Aqui existe uma transformação sem que haja variação de temperatura, tá? Ou melhor, é a transformação iso de igual térmica, temperatura, iguais temperaturas. Então, se você analisar essa fórmula, você corta as temperaturas. Porque se você comparar as duas, as temperaturas sendo iguais, você cancela, você permanece com a pressão e o volume. Então, nós temos a fórmula da transformação isotérmica, ok? Isobárica, iso de igual, bárica, pressão. Ou melhor, é a lei de Gay-Lussac, tá bom? Ele observou que se eu mantiver essa pressão constante, eu vou variar o volume e a temperatura. Tá bom? Isso aqui, essa transformação de Gay-Lussac, ele aplicou em uma transformação energética verdadeira. Como assim, professor? Transformação energética verdadeira, você mantendo a pressão constante, o volume varia junto com a temperatura. Você fornece calor para o gás varia o volume, só que mantendo a pressão constante. Tá? Resumindo, você consegue produzir um trabalho, tá bom? Tanto que a nossa fórmula do trabalho é essa daqui, ó. Trabalho é a pressão multiplicado pela variação de volume. Nós temos uma variação de volume, só que a nossa pressão ela fica constante. Por consequência, também nós temos uma variação de temperatura, ok? E a transformação isocórica ou isométrica, você mantém o volume constante. Se esse volume se mantém constante, o que vai acontecer? Nós temos uma variação de pressão e temperatura, tá bom? Nessa questão aqui, você pode observar que se a variação de pressão e temperatura sem que haja variação do volume, nós temos uma transformação energética aqui, tá? Só que essa pressão aqui, ela variando junto com o calor, sem que o volume tenha uma variação, isso pode causar uma explosão, tá? São as explosões verdadeiras. Então, nesse caso aqui, sem a variação do volume, mantendo o volume constante, nós temos uma alteração da pressão e da temperatura, tá bom? Isso é uma transformação energética? É a chamada lei de Charles, tá bom? Se você analisar, eu vou aplicar isso nos gráficos. Nós temos aqui 3 gráficos, eu não coloquei a transformação de cada um, tá bom? O primeiro gráfico aqui, olha, nosso primeiro gráfico, existe uma variação de temperatura, não de temperatura. Existe a temperatura, só que a variação delas é em uma linha constante, uma curva constante. Então aqui nós temos uma transformação isotérmica. Mas professor, aqui está variando, tem uma curva, né? Uma curva é uma variação. Só que essa curva, se você observar, essa curva ela se mantém constante, tá bom? Para qualquer temperatura é uma curva constante, ela mantém a mesma curvatura. Você pode perceber que essas curvas, praticamente, elas não têm variação de ângulo, tá bom? Elas se encaixam. Isso aqui é uma transformação isotérmica. A temperatura ela se mantém constante em uma variação de pressão e volume, tá bom? Se eu alterar a pressão e o volume, eu gero a outra curva. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho o volume e a pressão, tá bom? Você pode observar, olha, que à medida que o gráfico desce, o que acontece com essa pressão? A pressão ela diminui e o volume aumenta, são inversamente proporcionais, tá? Tá aqui, olha, essa aqui é a pressão inicial, volume inicial. À medida que o gráfico desce, a pressão final ela diminui e o volume final aumenta, né? Só que mantendo o gráfico constante, a curva constante, tá bom? Nós temos aqui esse terceiro gráfico, que na verdade é da pressão pelo volume.
Só que nós temos aqui uma pressão constante. A pressão se mantém constante. Que transformação é essa? Exatamente. É a nossa transformação isobárica, tá? Aqui as pressões são iguais, elas não variam, tá bom? E o nosso último gráfico aqui, ó, você pode perceber que o gráfico ele é uma reta vertical, tá bom? Então, nesse caso aqui, quem se mantém constante é quem? É o volume. Quem é que varia? A pressão. Então, isso aqui é uma transformação isovolumétrica. Tá? Uma transformação isovolumétrica. Isovolumétrica ou isocórica, tá certo? Ou melhor, eu mantenho o volume constante. O que eu tenho variando aqui? Pressão e temperatura, tá bom? Pessoal, eu sei que isso aqui foi uma aula um pouquinho longa, tá bom? Eu volto na próxima aula, tá certo? Mas rapidinho eu vou apagar esse quadro aqui, vou resolver só uma questão com vocês e na nossa próxima aula a gente dá continuidade, tá certo? Um forte abraço e até mais. E aí, pessoal, voltamos ao nosso próximo quadro, né? E agora vamos resolver uma questão, tá certo? Vamos aplicar o nosso conhecimento do primeiro quadro em uma questão, tá bom? Vamos precisar do quê? Da equação dos gases, tá bom? Vamos lá. Quem é a nossa equação dos gases? Vamos ver quem é que lembra. Nossa equação dos gases é a fórmula do Pivot-Povoltó, não é? Bom, aí fica pressão, volume, temperaturas iniciais. Lembrando que a temperatura, ela é um divisor, não é? Ela é, na verdade, aqui um denominador, tá bom? Muito cuidado com isso. É igual a P1, V1, T1, que são pressão, volume e temperaturas finais, tá? A relação delas é de igualdade, tá bom? Porque o que acontece aqui? A transformação, ela produz um equilíbrio, tá certo? Uma equilibra a outra, contanto que uma delas permaneça constante, tá certo? Se uma delas permanece constante, nós temos uma transformação energética, ok? Bom, segunda coisa que você precisa saber, das transformações. A transformação isocórica, isobárica e isotérmica. A questão precisa te fornecer isso, tá bom? Aí você vai lendo a questão e vai aplicando esses conhecimentos. Muito importante, muito importante. Pressão, a pressão, ela tem uma unidade, só que ela pode variar. Volume tem uma unidade também, só que esse volume pode variar. Mas a temperatura, ela não pode mudar de unidade. A temperatura aqui, a temperatura tem que estar em Kelvin. Professor, se eu colocar em Celsius, mesmo sendo uma relação de igualdade, o cálculo fica errado? Fica. Tá? Primeiro passo que você vai fazer é transformar as temperaturas, passar para Kelvin. Tá bom? Se a questão já te dá a temperatura em Kelvin, ótimo. Se não, transforme para Kelvin, tá certo? Essa equação aqui eu costumo dizer que ela só aceita a unidade em Kelvin, tá bom? Pressão e volume, você pode colocar qualquer unidade, contanto que ela não se modifique de um elemento para o outro. Agora, temperatura somente em Kelvin, ok? Vamos lá. Nossa primeira questão ela está localizada na página 223. Ela fala o seguinte: exploração e produção do pré-sal. Embora a notícia acima seja alvissareira, ela não é clara do ponto de vista termodinâmico, né? Que notícia é essa? Na hora que você começa a questão, ela fala assim, ó: as reservas de gás do campo de Tupi podem chegar a 1,6 bilhões de barris, de acordo com a Petrobras, né? Ou melhor, é uma ótima notícia, tá? Aí ela fala o seguinte: isto porque não são fornecidos os valores da pressão e da temperatura, para os quais é calculado o volume do gás. Admita que o volume de um gás é coletado no pré-sal a uma temperatura de 57 graus Celsius e a uma pressão de 275 atm. À medida que você faz a leitura da questão, vá anotando os dados, tá bom? E que essa quantidade de gás é liberada ao nível do mar, a uma temperatura de 27 graus Celsius.
Pode-se afirmar que para calcular o volume de gás liberado ao nível do mar, deve-se multiplicar o volume inicial de gás coletado pelo fator. Bom, o que acontece aqui? Você pode observar que os valores dados, tá? Nós temos aqui volume, temperatura, pressão. Tá bom? Ao nível do mar. Ao nível do mar, a pressão tem um valor que nós precisamos saber, que é 1 atm. Tá bom? Então, o que essa questão quer de você? Ela quer que você encontre a relação entre os volumes, entre o volume inicial e o final. Vamos trabalhar isso agora? Vamos lá. Nós temos aqui nossa equação, tá bom? A questão me deu aqui a temperatura, tá? A temperatura e o volume inicial, tá bom? Então, vamos lá. Temperatura. Minha temperatura inicial aqui é 57 graus Celsius. Meu volume inicial é de 200... Aliás, meu volume inicial aqui eu não tenho, né? Lógico, eu vou fazer uma relação. Tá bom? O volume final eu tenho? Também não. Vou fazer uma relação, né? Que relação é essa que a questão quer? Ela quer que eu faça uma relação entre o volume final para o volume inicial. Tá bom? O volume final é x vezes o tamanho do volume inicial. Tá bom? Lógico, a questão exemplifica isso aqui. Só que se você observar, esse volume inicial aqui, ele é bem maior do que o volume final. Tá bom? Ele é bem maior. Pelo que eu percebi aqui na questão, então isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ficar uma fração, tá bom? De x por y. Tá? Relaxa, nós vamos fazer esse cálculo. Nesse caso aqui, eu tenho a pressão inicial. A pressão inicial é 275 atm. Tá bom? Aí ele faz uma comparação, ele diz, olha, é o seguinte, se esse gás for liberado ao nível do mar, tá? É liberado ao nível do mar. Então, se é liberado ao nível do mar, então a pressão final é de 1 atm e a temperatura final, ele me dá a temperatura final aqui como 27. 27 graus Celsius. Qual é a relação entre os volumes? Vamos fazer essa relação? Bom, eu vou aplicar a fórmula do Pirviti-Pavotov. Vou aplicar essa fórmula. Só que antes disso eu preciso fazer o quê? Transformar as temperaturas. 57 graus Celsius, eu vou somar com 273. Então, quem é a minha temperatura inicial? Minha temperatura inicial aqui vai dar, deixa eu ver aqui, vai dar 330 Kelvin. Tá bom? Minha temperatura final, eu vou somar o 27 com o 273. Então, minha temperatura final vai dar 300 kelvins. Pronto. Transformei, vou jogar os valores. Vamos lá. Na fórmula do Pirviti-Pavotov fica 275 multiplicado pelo volume inicial é igual, sobre temperatura inicial é o quê? 330 é igual a pressão final. A pressão final é o nível do mar, 1 atm, então fica 1. Quem é o volume final? Meu volume final também vou relacionar, eu não tenho volume final. Quem é a temperatura final? 300. Tá bom? Olha o que eu vou fazer. Para relacionar, eu vou cortar os zeros, tá bom? De um lado para o outro, tá certo? Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Dá para fazer mais alguma coisa aqui. Eu posso dividir por 3, vai ficar assim, ó, 275 sobre 33 vezes V0 é igual a V1 sobre 30. Vou dividir por 3. Se eu dividir por 3, vai ficar o quê? Vai ficar 275
sobre 11 vezes V0. Lembre-se que eu dividi por 3, o 33 e o 30. É igual a V1 sobre 10. Tá? Então, quem seria o meu V0? Eu vou relacionar. Então, fica V1 é igual a 275 vezes 10 vezes V0 dividido por 11. Tá? Eu vou dividir pelo 11. Bom, quem é o meu V1 então? Tá? Eu tenho que fazer a divisão dessa relação. Certo? Isso aqui, na hora que você dividir, vai dar 10 por 11, vai ficar 275 multiplicado por 0,9 vezes V0. Tá? Na nossa apostila aqui, se eu multiplicar esse 275 por 0,9, vai ficar isso aqui, ó. 250 vezes V0. Tá? Se você multiplicar 275 por 0,9, 250. Vamos analisar aqui nossa alternativa. Nossa alternativa aqui é a letra D, né? Então fica letra D de dado, tá certo? Observaram como é simples? Bom, então a relação de um volume para o outro, na verdade, é 250. O volume final é 250 vezes maior do que o volume inicial, tá bom? Bom, pessoal, essa é a relação entre elementos gasosos com suas pressões, volumes e temperaturas, tá bom? Você pode perceber que essa questão aqui eu utilizei toda a equação dos gases, tá? Só que relacionando os seus volumes, tá bom? Aqui não teve nenhuma transformação. Por quê? Porque você pode perceber que teve a variação da pressão e da temperatura, e eu também observei que houve uma variação do volume. O volume final desse gás é 250 vezes maior em relação ao volume inicial. Tá bom? Pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.